tudo bem? Paz do Senhor Jesus a todos e todas que estão nos acompanhando, nos assistindo. Mais um dia de alegria, mais um dia de regozijo na presença do Deus vivo, pois nós adentramos hoje na 8ª lição do 3º semestre sob a revista Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitória. Na 8ª lição, nós vamos falar sobre confiar no Senhor em todo o tempo. Confiar no Senhor em todo o tempo. O texto áureo é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, conforme Salmos 46 e versículo 1. Salmos 46 e versículo 1. Verdade aplicada. A maior coragem se revela na crise, quando colocamos a nossa fé focada em Deus. Objetivos da lição: destacar a importância de restaurar o altar, mostrar que o Senhor sempre envia socorro, explicar que o inimigo se levanta para cair. Glória a Deus. Texto de referência se encontra em Isaías 37, do versículo 33 ao versículo 37. Leiamos. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por este voltará. Nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e foi-se e voltou e ficou em Nínive. Oremos ao Senhor. Amado e soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos agradecer ao Pai por esta rica e gloriosa oportunidade. Senhor, estamos diante, Senhor, da 8ª lição do 3º semestre. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, e ilumina os nossos pensamentos para que nós venhamos, ó Deus, conseguir, ó Deus, explicar a todos e todas que aqui nos acompanham, Senhor, nesta 8ª lição. Eu te peço, Deus, que me ajude e me auxilie em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, desde já também eu quero agradecer a confiança do pastor Paulo Lima, do evangelista Célio, do nosso pastor Antônio Larentes, do nosso pastor Carlos Larentes. Que Deus os abençoe em o nome de Jesus. Como disse, hoje vamos adentrar na 8ª lição: confiar no Senhor em todo o tempo. Introdução. Hoje vamos falar sobre a história do rei Ezequias. Ezequias foi o 12º rei de Judá, sendo no Reino do Sul, no século 8º, no ano 735 a 715 a.C., a qual seu reinado perdurou por 29 anos. Sua história nos conta que, mesmo vendo seu pai Acás, seu antecessor, reinando de modo que desagradava a Deus, não seguiu os seus passos. Por exemplo, Acás fez cultos a outros deuses, promoveu idolatrias, sacrificou seus filhos no vale do filho de Imom ao deus Moloque, conforme 2 Crônicas, capítulo 28 e versículo 3, vai posicionar o que eu estou lhes falando. Capítulo 28 de 2 Crônicas,
versículo 3, fala-nos assim: também queimou incenso no vale do filho de Imom, e queimou os seus filhos conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado diante dos filhos de Israel. Conhecido como Vale dos Cadáveres, este vale do filho de Imom é conhecido como Vale dos Cadáveres. No entanto, mesmo acompanhando a forma de seu pai reinar, não deu continuidade a este modo perverso. Dentro dessa lição, dividiremos a sua história em 3 partes. A primeira parte vamos falar sobre os reparos necessários no altar para a operação de Deus. A segunda parte vamos falar sobre reavivamento e avivamento diante de Deus. Mas calma aí, tem diferença avivamento e reavivamento? A resposta é sim. Vamos ver lá no 2.1 e no 2.2. Então já vou deixar essa curiosidade para vocês ficarem firmes aí até chegar à parte que vamos mostrar a diferença de reavivamento e avivamento. Que lá eu fiz uma espécie de junção do 2.1 e do 2.2. E por fim, a terceira parte trata-se da consequência quando preparamos nosso altar, quando fomos reavivados, como fomos avivados, o Senhor nos socorre em qualquer situação. Louvado seja Deus. Então, mediante esta introdução, adentremos na primeira parte da lição que fala reparando o altar. Aqui o escritor, bispo Abner Ferreira, ele coloca o tópico 1 como um jovem rei para Judá. Um jovem rei para Judá. E eu coloco preparando o altar. No 1.1, Ezequias voltou-se para o Senhor, conforme a expressão do escritor. Ezequias voltou-se para o Senhor. Como dito na introdução, Ezequias aqui não assume o terrível legado de seu pai Acás. No entanto, faz tudo diferente, buscando restaurar o templo e a santificação do povo de Deus. O que devemos fazer mediante a este exemplo que nos mostra a história de Ezequias? Aqui não se aplica aquele ditado popular que fala que filho de peixe, peixinho é. Aqui não se aplica. Vamos mudar um pouco essa frase? Aqui o que se aplica é filho de idólatra, santificado é pelo Senhor. Por quê? Porque ele voltou-se para o Senhor. Quanto a nós, como fazemos para fugir dos maus exemplos que os nossos pais, das muitas vezes, nos dá e nos configura? Como fazer para fugir destes maus exemplos que muitos pais, eles configuram diante dos nossos olhos? Bom, nós podemos ver que Ezequias a todo momento não estava de olho naquilo que o pai estava fazendo, porque a partir do momento que Deus dera a oportunidade a ele assumir o trono, ele fez tudo diferente. Então, como devemos lidar com a questão de nossos pais quando eles nos dão mau exemplo? É só não fazermos o que eles fazem, e sim buscar em Deus ser diferente deles. Existem muitas pessoas dentro da igreja que até mesmo os seus pais não são crentes, os seus pais não são cristãos e dão maus testemunhos e maus exemplos, ou até mesmo dentro da igreja, pais e mães dão maus exemplos aos seus filhos, e a pergunta é: o que devemos fazer? É voltar-se para Deus e não tomar aquilo como uma lição, para que nós não venhamos dar uma hereditariedade de tantos erros cometidos perante os seus pais. Bom,
No 1.2 e no 1.3 eu fiz também uma espécie de junção. O escritor ele se expressa assim no 1.2: era preciso reparar o templo. E no 1.3 ele vai dizer: um conserto divino em meio à crise. Nessa junção eu me expresso dizendo o seguinte: é necessário restaurar o templo e fazer um conserto divino, independente das situações que estamos enfrentando. Porque, pelo que me salta os olhos aqui, são pelo menos duas crises que ficam bem nítidas na história de Ezequias, que o próprio Ezequias sofreu ao assumir o reinado. A primeira crise trata-se da crise econômica, que está posicionada no capítulo 29, no versículo 3 e no versículo 9 de 2 Crônicas. Capítulo 29, versículo 3 e versículo 9. Leiamos o versículo 3. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Quando vem essa palavra reparou, nós entendemos nitidamente que ele sofreu grandiosas consequências do seu pai Acaz de ter cometido tantas e tantas coisas que não agradavam aos olhos de Deus. Então ele teve que reparar a casa do Senhor, talvez porque o seu pai construiu algumas coisas que não era para construir e destruiu algumas outras coisas que também não era para destruir. No entanto, nós vamos ver aqui nitidamente que existiu uma grandiosa crise ao Ezequias assumir o reino. Porque como ele iria reparar se estavam em uma grande crise econômica? No versículo 9 fala-nos assim: porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Entendamos uma coisa que é importante dizer, que está dentro da crise econômica. Ezequias não teve somente que restaurar o templo, mas também a sociedade de Judá. Pense comigo: pais mortos ao fio da espada, mulheres e filhos foram presos. Os pais, das muitas vezes, são os provedores, e as mulheres e os filhos foram presos. Então, aqueles que davam o provimento para a família foram mortos ao fio da espada, e as mulheres e os filhos foram presos, exilados. Então, Ezequias não teve que só tratar a construção do templo, mas também teve que construir a sociedade. Então, por conta disso, eu faço um acréscimo aqui ao bispo Abner, quando disse que era necessário, era preciso reparar o templo. Eu digo que ele era preciso reparar o templo, mas também era preciso reparar a sociedade. Bom, no 1.3, que aí eu fiz essa junção, vai falar da segunda crise que Ezequias sofreu, que é a crise espiritual, tendo também que restaurar a crise espiritual. Vamos ler no capítulo 29, do versículo 4 ao versículo 7. Olha o que nos fala. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouve, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário imundícias, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor, nosso Deus, e deixaram e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso e nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém, e entregou a perturbação e a assolação e assóbio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos, porque eis que os nossos pais
caíram a espada, e os nossos filhos, e as nossas filhas, e as nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. No versículo 10 ele vai falar: agora me tem vindo ao meu coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, por isso, Senhor, pois o Senhor vós tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incensos. Ou seja, Ezequias ele teve que restaurar o templo, ele teve que restaurar a sociedade de Judá, e ele teve que restaurar a espiritualidade de Judá por conta do seu pai Acaz, que agiu com grandiosa idolatria e fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Adentremos agora o segundo tópico da lição que fala-nos o escritor: reavivados em meio ao caos. Reavivados em meio ao caos. No 2.1 ele vai dizer: Ezequias e suas atitudes assertivas. E no 2.2, avivamento, uma questão urgente. Bom, como eu disse, chegamos aí à parte que eu falei na introdução, que vamos fazer aqui a diferença entre reavivamento e avivamento. Então a segunda parte vai falar-nos sobre reavivamento e avivamento diante de Deus. O 2.1 e o 2.2 fala-nos a seguinte: vivendo um reavivamento e um avivamento diante de Deus. Primeiro nós temos que entender o que é reavivamento. Reavivamento se trata-se de relembrar, recordar, rememorar. E aí vem uma palavra: recordação. Vamos dividir essa palavra para uma compreensão melhor? Se fala de volta. Cor, fala-se de coração. E dação, fala-se de trazer. Ou seja, dação, trazer, de volta, cor, ao coração. Trazer de volta ao coração. O que posiciona esse reavivamento é o versículo 10 do capítulo 29 de 2 Crônicas. Agora me tem vindo ao coração, ou seja, trazendo de volta ao coração, que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ou seja, reavivamento trata-se de relembrar, recordar e rememorar. Então é a retrospectiva. A ré vai falar de retrospectiva, de volta, fazer uma retrospectiva dos ensinamentos dos nossos pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, por conta disso, nós aqui aprendemos o que é reavivamento. É trazer de volta ao coração os ensinamentos dos nossos gloriosos pais, que nos deixaram aí uma herança gloriosa da palavra do Senhor Deus. A segunda palavra é avivamento. Vamos aprender a diferença do que é reavivamento e do que é avivamento? Vamos lá. A segunda palavra é avivamento, que se trata-se de despertamento, ou seja, sermos despertados, animados, maravilhados, tornar-se mais vivos. Isso está em vários versículos da Bíblia, nos dando essa conotação de avivamento. Queremos ser avivados, então devemos ser despertados, animados, maravilhados e tornar-se mais vivos. Isaías capítulo 42, Isaías 42 e versículo 10 e versículo 6 ao versículo 10 vai falar de avivamento. Vamos lá?
Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela tua mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, é a glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor, as imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venha a luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Vós que negais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, ilhas e os seus habitantes. Glória a Deus. Então, esses versículos que acabamos de ler, vai falar de Deus animando o povo, de Deus despertando o povo, de Deus falando por que chamou o povo, o porquê que quis justificar o povo, o porquê que quis guardar o povo, o porquê que quis consertar o povo, o porquê que quis colocar a luz sobre o povo. Por quê? Porque estava dando Deus aqui um avivamento para o povo. Louvado seja Deus. A segunda mensagem que quero trazer aqui é em Salmos. Salmos número 80. Salmos número 80. É importante fixar essa palavra Salmos número 80, porque tenho visto ultimamente que muitas pessoas têm errado essa conotação. Salmos não pode ser tratado como capítulo. Salmos é número salmos, número tal de salmos. Não soaria estranho se nós falássemos na nave da igreja, quando tivéssemos oportunidade para louvar o hino da harpa? Abra o hino da harpa, abra o capítulo 1 da harpa cristã. Não soaria estranho? Da mesma forma é os salmos. Então, salmos sempre iremos tratar como número 80 de Salmos, versículo 3. Vai falar-nos ainda sobre avivamento. Versículo 3. Faz-nos voltar, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ou seja, ele está clamando aqui por avivamento. Ele está falando de despertar, ele está falando de maravilhas que Deus pode fazer. Resplandecer a luz do Senhor sobre as nossas vidas é uma maravilha, é tornar-nos mais vivos diante dos olhos de Deus. Então, é mais uma conotação de avivamento. Jeremias capítulo 1 e versículo 9 também vai falar sobre avivamento. Jeremias, vamos lá? Jeremias capítulo 1 e versículo 9, que fala-nos assim: Estendeu o Senhor a mão e tomou-o na boca, e disse o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Quando o Senhor põe as palavras dele em nossas bocas, o Senhor Deus está nos tornando mais vivos, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, penetrante na divisão da alma, do espírito, ossos e medulas. Ou seja, quando Deus coloca a palavra dele em nossas bocas, ele torna-nos mais vivos. Ele tornando-nos mais vivos, nós estamos sendo avivados. Então pregue a palavra de Deus. Enquanto você estiver pregando a palavra de Deus, você está sendo avivado por este Deus. Vamos lá para João. Vamos agora andar um pouco no Novo Testamento. João capítulo 16, no versículo 33. Olha o que vai estar dizendo, falando ainda sobre avivamento. Tendo-vos dito isso, João capítulo 16, versículo 33. Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, fala-se de animados, ou seja, tende bom ânimo, então tende avivamento na vida. Então nós entendemos aqui também que é mais um dos grandiosos versículos que vai ter uma conotação de avivamento. Lá em Atos dos Apóstolos,
no capítulo mais conhecido do mundo pentecostal, né, da referência pentecostal, que é Atos capítulo 2, no versículo 7, no versículo 12, vai falar também sobre avivamento. Quer ver? Versículo 7 do capítulo 2 de Atos. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Ou seja, eles estavam pasmos, eles estavam maravilhados, que tem a conotação de avivamento. No versículo 12 está escrito assim: e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? Ou seja, eles estavam maravilhados, eles estavam avivados. Lá em Efésios capítulo 5, vamos lá, vamos percorrer na Bíblia, vamos aprender o que é avivamento. Capítulo 5, versículo 14 de Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Essa é mais uma das conotações de avivamento. Existem várias narrativas bíblicas que tratam de avivamento, de despertamento. Então, agora aprendemos o que é reavivamento e o que é avivamento. Reavivamento, relembrar, recordar, retrospectiva, recordação, rememorar. E avivamento é despertados, animados, maravilhados, tornar-se mais vivos. Então, nós aprendemos aqui a diferença entre reavivamento e avivamento. E prossigamos, então, na lição no 2.3, que o escritor trata-se de pilares para o avivamento. Depois de sabermos o que é avivamento, que é despertados, animados, o escritor ele vai falar pilares para o avivamento. E ele traz 4 pilares para o avivamento que nós vamos destacar, fazendo alguns acréscimos, talvez por só para acrescentar, para deixar mais compreensível para nós este 2.3. O primeiro pilar sobre o avivamento, são 4 pilares para vivermos o avivamento diante de Deus. Então, o primeiro pilar vai falar de arrependimento. Arrependimento trata-se de confissão, arrependermos diante de Deus, conforme Provérbios, capítulo 28 e versículo 13. Vamos ler? Provérbios. Você que está em sua casa, vai anotando aí, vai pegando um papel, uma caneta. Eu tenho certeza que esta lição vai nutrir as vossas almas, vai acrescentar a vossa fé, porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se vem pelo ouvir, pelo estudar, então ela fica dentro de nós, penetrando dentro de nós e fazendo-nos crescer. Então anote, toma nota, escreva, leia comigo, abra a Bíblia comigo. Eu tenho certeza que Deus vai nutrir a vossa fé e vai nutrir a vossa esperança em Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 13, fala-nos assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, primeiro pilar para o avivamento é nos arrepender e nós confessarmos os nossos pecados diante de Deus. O segundo pilar vai tratar-se de desejar a Deus, de almejar a Deus. E agora, para conotar isso, eu quero ler Salmos capítulo 63. Salmos capítulo 63, que vai nos dizer exatamente assim. Salmos capítulo 63, no versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus,
De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. O salmista está querendo dizer aqui que até no deserto ele deseja Deus, a carne dele deseja Deus, ele busca Deus, a alma dele tem sede de Deus, a carne dele deseja Deus. Então, o segundo pilar para nós alcançarmos o avivamento é desejar a Deus. O terceiro pilar aqui, e aí é onde que eu quero fazer um acréscimo, o escritor ele vai falar que é a comunhão. O terceiro pilar é a comunhão. E ele deixa bem claro aqui que a comunhão ela vem por intermédio da oração e da palavra. No entanto, quero aqui fazer um acréscimo que talvez o escritor da revista tenha se esquecido. Pois não existe comunhão com Deus sem a comunhão com o próximo. Por isso que está registrado o número 133 de Salmos, que fala-nos, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorrendo sobre a barba, descendo sobre as vestes de Arão, é como o orvalho que desce sobre o monte de Sião, e Deus ordena a bênção para sempre, né? Devemos também lembrar daquela passagem que fala-nos, onde está 2 ou 3, lá eu estarei, lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, vai anotando aí. Na igreja primitiva também fica bem claro isso, quando vai nos mostrar essa verticalidade que desmancha na horizontalidade, que trata-se das palavras didascalia, que é os homens que estavam ali se preparando nos estudos, estudando os ensinamentos dos apóstolos, né? Didascalia. E na verticalidade falava sobre a koinonia, né? Que é a comunhão, que é a diaconia, que é o serviço ao próximo. Então trata-se da koinonia, da diaconia e da didascalia. Então, a igreja primitiva, lá no capítulo 2 de Atos, vai deixar bem positivo isso, se não me falha a memória, lá nos últimos versículos do capítulo 2, vai deixar bem claro isso, essa comunhão com o próximo. É lógico que a comunhão ela vem através da oração, que a comunhão vem através da palavra, mas nós não podemos nos esquecer que a nossa maior comunhão é através do próximo. Quer amar a Deus? Ame o próximo, porque amando o próximo você estará amando a Deus. Até existe um texto dizendo: como você pode amar a Deus se você não ama aqueles que você vê? Como você vai amar aquele que você não vê? Aquele que você vê, você não ama. Então, é uma questão da comunhão. Então, o avivamento ele vem através do arrependimento, através da confissão, ele vem através do desejar a Deus e ele vem através da comunhão. O quarto pilar e último vai falar da oração. Por isso que nós viemos falando sobre a comunhão, não só com a palavra e oração, porque a oração ela sai de dentro da comunhão, ela é um dos pilares então. Então por isso que eu venho aqui ajudar, auxiliar o escritor para nós compreendermos melhor sobre esses 4 pilares que nós devemos ter em nossas vidas para o avivamento de Deus. Então vamos falar sobre a oração. Para nós falarmos sobre a oração, nós devemos lembrar o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17, que fala o que lá? Orai sem cessar. Aí nasce uma pergunta: por que orarmos? Mesmo estando distante, estamos longe, eu quero que vocês dialogam aqui com o vídeo, eu quero que vocês dialogam aqui com a aula, e eu tenho certeza que isso vai fazer você crescer na graça e no conhecimento. Então a pergunta é: por que oramos? A resposta é porque a oração muda aquilo que tem que ser mudado. Nós oramos porque a oração muda aquilo que tem que ser mudado. Vamos lembrar o que diz lá em Atos capítulo 12. Pedro está preso.
Tiago já havia sido morto e Pedro estava com o seu veredito para ser morto. Porém, a igreja estava orando a Deus. E aí, o que Deus fez com a oração do povo? Deus mudou a realidade de Pedro. E o fez o quê? Soltou Pedro. Então, por que oramos? Porque Deus muda aquilo que tem que ser mudado. Então, Deus muda a realidade. A realidade de Pedro era ser morto. Porém, Deus mudou. E a realidade de Pedro foi ser solto. A segunda coisa que nós devemos entender na oração é: e se Deus não mudar a realidade? Ele irá mudar a percepção da realidade. Lá em 2 Reis, no capítulo 6, Geazi tinha uma visão negativa decorrente a ver um grande exército dos inimigos lá fora para matar o seu senhor e até mesmo ele. No entanto, Eliseu faz uma oração para o Senhor: Deus, abra os olhos do menino. E quando o menino sai novamente, o que ele vê lá? Ele vê um grandioso exército, com carruagens de fogo, com cavalos de fogo. Então Deus ele mudou a perspectiva da realidade. A perspectiva da realidade era ser morto por aquele exército. Geazi ele tinha essa perspectiva, mas através da oração mudou a perspectiva da realidade. Aí, por fim, e se Deus não mudar a realidade e nem a perspectiva da realidade? Então ele irá mudar aquela pessoa que está orando. Quer ver isso? 2 Coríntios capítulo 12, Paulo orou quantas vezes por conta do espinho na carne? Responda aí. 3 vezes, isso mesmo. E Deus tirou o espinho? Deus tirou o espinho depois que ele orou essas 3 vezes? Não. Então se conclui que Deus não mudou a situação de Paulo, mas mudou o próprio Paulo, para que o mesmo viesse a entender sobre a graça de Deus no versículo 10. Vamos lá ler 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12 e versículo número 10. Vamos ver o que Deus fez na vida de Paulo. 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 10. Vamos ver o que aconteceu depois que Deus teve esse diálogo com Paulo, dizendo: minha graça te basta, Paulo. Aí ele fala o quê? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Ou seja, Deus não mudou, não tirou o espinho da carne de Paulo no versículo 7, no versículo 8, quando ele estava orando por 3 vezes, para que desvia de mim esse espinho na carne. E aí Deus disse no versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele entendeu a graça de Deus. Então, ou Deus muda a realidade, como mudou a realidade de Pedro, ou Deus muda a perspectiva, a percepção da realidade, como mudou na vida de Geazi, ou senão Deus muda a pessoa que está orando, que é o apóstolo Paulo. Estava orando e Deus mudou ele entendendo mais sobre a graça de Deus. Bom, esse agora acabamos de encerrar o 2.3, são os 4 pilares para o avivamento. Bom, já estamos reavivados, já estamos avivados, já entendemos o que é o avivamento, os 4 pilares do avivamento. Agora vamos entrar na terceira parte, que o escritor ele trata, um socorro bem presente. E na terceira parte eu faço uma junção também do 3.1 e do 3.2. O 3.1, o escritor ele fala: afrontas uma arma diabólica. E no 3.2 ele fala: apresentando as cartas ao Senhor. No tópico 3, é importante nós sabermos que aqui se trata de ameaças e exaltação de Deus.
No 3.1 e no 3.2, como disse, faço uma junção. Armas e cartas de Senaqueribe, o rei da Síria. Nenhuma ferramenta preparada e nenhuma língua se levantará. Isaías, vamos lá? Isaías capítulo 54 e versículo 17. Agora nós vamos percorrer neste versículo e nós vamos explicar esses três subtítulos, o 3.1, o 3.2 e o 3.3. Vamos no 3.1 e no 3.2, que vai falar sobre a arma e sobre a carta. Vamos ler o versículo 17, Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Está falando da arma, ou seja, aqui na parte A vai falar, nem essa arma aí de Senaqueribe vai prosperar. E vírgula, ponto e vírgula, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. E é a herança dos servos do Senhor. Então, nem a língua, e a língua é a escrita, ele escreveu, ele falou através da carta. Então, a língua de Senaqueribe estava na carta. Então, essa carta, esse juízo que fizeram contra ti, nós vamos sim invadir essa cidade, nós vamos invadir, Quem é esse Deus? Ele afrontou o Deus de Israel. Ele afrontou o Senhor, dizendo, quem é esse Deus que eu destruí outros deuses, então esse seu Deus também eu vou destruir. E ali, Senaqueribe fez toda a sua afronta, no entanto, não foi muito feliz, porque Isaías profetizou que ele iria voltar, não ia conseguir entrar na cidade, e é isso que aconteceu, porque o Senhor estava guardando as cidades conforme o texto de referência dessa lição. Bom, falando das armas, falando das cartas, agora vamos entrar no 3.3, a exaltação de Deus. E aí o escritor ele coloca como da humilhação à exaltação. E aí eu coloco a exaltação de Deus. E aí no próprio versículo 17, na parte C do versículo, vai dizer: e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Ou seja, a justiça de Ezequias não vem dele mesmo, mas sim do Senhor. Louvado seja Deus. A nossa justiça não vem de nós mesmos, mas a nossa justiça vem do Senhor. Na exaltação de Deus, não é necessário colocar as mãos. O segredo é obedecer suas instruções e simplesmente confiar integralmente no Deus que irá nos livrar das astutas ciladas do maligno. Então, vai nos dar uma conotação aqui na parte C deste versículo 17, dizendo: e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, a nossa justiça vem do Senhor. E nós devemos fazer o que então? Obedecer às suas instruções e simplesmente confiar no Senhor, conforme o título dessa oitava lição. Confiar no Senhor em todo o tempo. Vamos para a conclusão e aqui já encerro esta maravilhosa aula que o Senhor Deus nos presenteou com muitos e muitos ensinamentos na vida de Senaqueribe. Bom, conclusão. Por fim, sejamos como Ezequias. Não seremos iguais aos nossos pais que erram muito no decorrer de sua história. Pois nem sempre filho de peixe, peixinho é. Devemos sim fazer como fez Ezequias, se voltando para Deus, restaurando a sociedade e a sua dinastia, a qual governava, restaurando também o templo, caracterizando como o santuário e colocando todos os levitas, fazendo as pazes com o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,
levando o povo a um reavivamento, relembrar, e um avivamento, despertar e tornar-se mais vivos e confiar no Senhor em todo tempo, sabendo que dele é a nossa justiça. Quero encerrar essa aula lendo para vocês Salmos 33 e versículo 1. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Glória a Deus. Que Deus em Cristo Jesus lhes abençoe, lhes guarde, lhes ilumine e que o rosto do Senhor resplandeça sobre as vossas faces. Que Deus abençoe e que o Senhor fale melhor aos vossos corações. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus Cristo.